Em 1943, o presidente Getúlio Vargas fez o primeiro pronunciamento dizendo que ia criar um órgão para desbravar o branco das nossas cartas geográficas. Ele criou a Fundação Brasil Central e sua ponta de lança, a Expedição Roncador Xingu, destinada a escolher locais para o florescimento de futuras cidades. 3 paulistas loucos por mato acabaram no comando da expedição: os irmãos Orlando, Cláudio e Leonardo Vilas Boas. Graças a eles, a ocupação teve uma característica rara. Os ocupantes primitivos, os índios, não foram agredidos, como aconteceu com o oeste dos Estados Unidos, mas foram atraídos pacificamente. O resultado desta expedição foi a abertura de 1.500 quilômetros de picadas e 1.000 quilômetros de rios navegados, ao longo dos quais surgiriam 34 vilas e cidades. E aí, pessoal, beleza? Eu sou o professor Felipe, professor de Geografia, e hoje a gente vai entender um pouco como é que se representa a Terra, porque hoje nós vamos estudar a arte de representar a Terra, a cartografia. Você muito certamente já deve ter se utilizado de mapas para se localizar no mundo, em sua cidade, para ir de uma cidade a outra. Mas existe todo um método que você deve entender de construção de mapas. Afinal, o mapa não é uma representação simples. Então, para entendermos um pouco como é que se constroem os mapas, vamos estudar agora as coordenadas geográficas. As coordenadas geográficas são linhas que nos servem de subsídio para nos localizarmos na Terra. Elas formam um eixo de abscissas no conjunto do planeta Terra. Vamos entender então um pouco sobre meridianos e paralelos. Sobre os meridianos, é importante lembrar que eles são semicírculos que são traçados de norte a sul. Entretanto, eles vão nos determinar as relações de oeste para leste. É importante lembrar que existe um meridiano que é base para os demais meridianos. Este meridiano se chama meridiano de Greenwich. Sobre paralelos, é importante lembrar o quê? Os paralelos são círculos paralelos um ao outro, partindo de um círculo maior chamado Círculo do Equador. Esses paralelos vão nos determinar as direções de norte a sul do globo. Então, lembrando, o Equador é a base de todo esse sistema. Sobre, então, a longitude. Bom, se a gente estudou agora, no caso, os meridianos, a longitude nada mais é do que a distância em graus em relação ao meridiano de Greenwich, que é o meridiano base. A longitude nos determinará, então, as posições oeste e leste. E as latitudes? São o quê? São a distância em graus dos círculos em relação ao círculo principal, que é o Círculo do Equador. Este fato vai nos determinar, no caso, as distâncias norte e sul do planeta, sendo possível determinar qualquer localização do globo terrestre. Como, por exemplo, eu posso dizer, então, que a cidade de Porto Alegre fica, por exemplo, a 30 graus de latitude sul e 51 graus de longitude oeste. Agora, uma outra pergunta. Se nós pintássemos todas as latitudes e longitudes da Terra, com que cor, no caso, ela ficaria? Bom, se nós pintássemos de preto essas linhas, a Terra ficaria totalmente preta. Afinal, toda a Terra, no caso, nessa analogia, é circundada por meridianos e paralelos. E, portanto, se nós pintamos todos as longitudes e longitudes, consequentemente, nós pintaremos toda a Terra. Agora vamos fazer uma enquete para tentar entender um outro assunto da nossa aula, que é o assunto de escala. Vamos ver aí o que o pessoal está pensando sobre a relação de um Fusca em miniatura com um Fusca verdadeiro. Quantas vezes o real é maior do que essa miniatura?
1 para 50. Vocês imaginam qual que é a proporção entre um e o outro? Ou seja, quantas vezes esse real aqui, esse grande, é maior do que esse pequenininho aqui? Umas 30 mil vezes. Você acha que quantas vezes aquele lá é maior do que esse? 75. Você imagina qual que é a proporção entre um e outro? Ou seja, quantas vezes esse grandão aqui é maior do que esse pequenininho aqui? Deixa eu ver. Vamos ver, né? Calculando a roda. Acho que cada roda dá uns 20 fusquinha, né? Uns 3. Acho que mais, sei lá. 3 desse dá um desse? Não, acho que deve ser uns 10. Mais de 300. Não sei. Bom, nessa confusão aí do pessoal tentar ver quantas vezes era menor o Fusca em miniatura em relação ao Fusca verdadeiro, você pode perceber uma coisa, que escala é uma relação de razão e proporção. Então, quando nós fazemos um mapa, nós temos que obedecer uma relação de razão e proporção. É isso que nós chamamos de escala. E a escala no mapa ela pode aparecer de duas formas, sob a forma de escala gráfica e sob a forma de escala numérica. Sob escala gráfica, é importante nós lembrarmos o quê? Nós lembrarmos que a escala gráfica é uma barra, e através dessa barra você pode pegar sua régua, marca essa distância na barra e vai para o mapa fazer realmente a distância, tornar essa distância aqui em centímetros no mapa em distância real, ou seja, a distância da realidade. Então a escala gráfica é isso, é uma barrinha aquela que você marcou, foi para o mapa e aí descobre a distância real. Já a escala numérica é aquele número 1, 2 pontinhos, por exemplo, 50 mil. 1, 2 pontinhos, 200 mil. O que está querendo dizer essa escala numérica? Está querendo dizer o quê? Uma unidade no mapa equivale a 200 mil na realidade. Uma unidade no mapa equivale a 50 mil da mesma unidade na realidade. Isso é muito importante você lembrar. É isso que vai ajudar você a calcular a distância real através de um mapa. Quanto à escala, a gente pode classificar os mapas em diferentes formas. Qual é a diferença, por exemplo, entre a planta de uma casa, de um apartamento, e um mapa mundi? Pense bem. Lógico, é a escala. É importante nós lembrarmos o que então? Por exemplo, numa planta de um apartamento, nós vamos fazer, vai ser provavelmente o mapa, uma unidade para 100 da mesma unidade. Por exemplo, 1 centímetro equivale a 100 centímetros na realidade. Agora imaginem usar para fazer um mapa mundi, 1 centímetro equivalendo a 100 centímetros. Impossível! A não ser que tu tenha muita, mas muita folha mesmo para fazer esse mapa. No mapa mundi, nós usaremos provavelmente a distância de 1 centímetro equivale a 30 milhões de centímetros na realidade. E com isso se torna possível fazer um mapa mundi. Então vocês vejam que existe uma diferença de escala entre, no caso, esses dois tipos de cartas geográficas. Então é importante nós lembrarmos o seguinte: qual deles tem a escala menor? A planta ou o mapa mundi? O mapa mundi. Ah, você pensou que era a planta, né? Só porque a planta mostrava um local menor. Entretanto, para determinarmos se uma escala é grande ou pequena, é necessário o quê? Entender o nível de detalhe. Quanto maior for o nível de detalhe, maior vai ser a escala. Sendo assim, nós poderíamos dizer que entre a planta de um apartamento, o mapa do estado do Paraná e o mapa do mundo, o mapa que possui a maior escala é o mapa, no caso, a planta do apartamento. E o mapa que possui a menor escala
é um mapa mundi. Tudo isso porque nós podemos fazer, por exemplo, essa escala, por exemplo, de uma planta, nós podemos usar 1 para 2 pontinhos 100. Mas a gente poderia transformar isso em uma fração, 1 sobre 100. A mesma coisa acontecendo com o mapa mundi. Por exemplo, 1 para 30 milhões. Se você fracionar, você vai colocar 1 sobre 30 milhões. E aí, usando essas duas frações, você pode responder mais facilmente aí para mim. Qual dessas escalas é a maior? Com certeza é a da planta de uma casa. Então agora vamos ver como se faz um cálculo se baseando na escala. Bom, é importante você ter então em mente 3 fatores. No caso, a distância real, a distância no mapa, que normalmente a gente usa centímetros ou milímetros, e a escala. E aí você tem que ter então a seguinte noção. No caso, o D maiúsculo vai ser a distância real. O D minúsculo vai ser a distância no mapa. E o E minúsculo aqui vai ser a escala propriamente dita. Então nós temos a seguinte fórmula, onde o D maiúsculo, que no caso é a distância real, é igual a distância no mapa vezes a escala. Agora, é importante você lembrar uma coisa, que a escala que você vai usar vai ser só o número que vai depois dos 2 pontos, ou seja, se a escala é 1 para 25 mil, você vai usar só o valor chamado 25 mil. Você pode usar aí uma regra de 3, porque na verdade aquela fórmula ali é a fórmula baseada numa regra de 3. E aí, aliás, essa é a minha dica. Usa a regra de 3, porque a regra de 3 tu não vai esquecer. No caso, o 1, né, aquele 1 da escala, equivale ao denominador da escala, o Ezinho. E a distância no mapa, no caso o Dzinho, vai equivaler à distância no terreno, ou seja, a distância real. E aí depois é só tu fazer o quê? Cruzar os valores, que vai dar 1 vezes D igual a Dzinho vezes Ezinho. Agora a gente vai resolver então um exercício sobre escala. Se nós temos um canal medindo 10 quilômetros na realidade, quanto vai medir este canal no mapa de escala 1 para 25 mil? Então, se nós temos no denominador da escala 25 mil, nós devemos multiplicar ele pela distância no mapa, no caso o D minúsculo, que vai ser igual aos 10 quilômetros da distância real, que é a distância do canal. E aí é importante lembrar uma coisa, que esse 25 mil aqui ele não tem unidade. Ele vai ser a unidade que nós determinamos para ele. Ok? Se eu fizesse esse cálculo sem, digamos, converter esses 10 quilômetros para alguma coisa, essa resposta sairia em quilômetros. Mas como para a resposta fica melhor a gente colocar ela em centímetros, já que a gente está falando em distância no mapa, é importante nós então transformarmos esse 10 quilômetros em centímetros. 10 quilômetros em centímetros dá 1 milhão de centímetros, que nós dividiremos então pelo 25 mil, que aí vai dar a resposta final em, no mapa de 1 para 25 mil, equivalem a 40 centímetros no mapa. Agora nós vamos estudar um outro fator chamado curvas de nível. As curvas de nível são linhas que medem e marcam a altitude de um relevo no mapa. Com ele é possível, além de determinar a altitude desse relevo, determinar também a forma desse relevo. As curvas de nível são um importante instrumento na interpretação de cartas topográficas. Então vamos ver aqui na figura como é que funciona essa ideia de curvas de nível. Olha aqui, nós temos aqui uma curva de nível de 600 metros. Aqui nós temos uma curva de nível de 500, aqui de 400. Se nós... o importante é lembrar o seguinte, que essas curvas de nível elas possuem uma equidistância. Ou seja, a distância entre uma curva de nível e outra é sempre a mesma. No caso aqui, 100 metros é a relação de uma curva de nível para a outra. Se nós traçássemos uma linha, no caso desse sentido aqui, uma linha, olha como é que ficaria o relevo. Seria uma depressão, porque olha aqui, esse ponto aqui é de 200 metros, aqui é 400, aqui é 500, ou seja, quanto mais na borda nós estivermos aqui da figura,
maior vai ser a altitude. Então, nos demonstrando aqui uma depressão. Então, você vê que a gente pode, através das curvas de nível, determinar, no caso, a forma do relevo. Então, vamos mais uma figura. No caso aqui, ó, curva de 100 metros, 200, 300, 400, 500, 600. Se nós traçássemos uma linha nesse sentido, olha o que nós teríamos aqui. No caso, um morro. Porque olha aqui, ó, a distância aqui do centro é de 600, ó. A área mais alta. E aqui, ó, na periferia, a linha são as linhas menores. Então, no caso, ó. Então, é importante, através desse gráfico, nós representaríamos, então, um morro. Temos mais, então, aqui mais uma figura que nos representa mais uma forma de relevo. No caso aqui, se nós traçássemos uma linha, nós teríamos uma espécie de dois morros. Porque olha aqui, ó, aqui nós temos um pico de 600 metros e aqui de 600. Então, ó, a maior elevação que aparece aqui de 600 metros aparece aqui na figura. E as margens da figura aqui nós temos as menores altitudes. Então você vê a importância das curvas de nível, porque através delas a gente pode marcar bem, no caso, a forma de um relevo e a gente pode determinar então se é uma depressão, se é um morro. Por exemplo, também nós poderíamos determinar para onde um rio corre. Se nós tivéssemos um rio que corresse nesse sentido, com certeza nós teríamos um rio que vai desse ponto aqui para este ponto aqui. Porque nós sabemos que a água não sobe. E a água não subindo, então, consequentemente, tem que ir de 500 metros para 100 metros. Tá ok? Então, isso é importantíssimo também nos mapas. Bom, vamos então para um outro ponto, que é a equidistância das curvas, que, como eu falei, de uma curva para outra, sempre, mas sempre, nós temos o quê? A mesma distância entre elas. Ou seja, ali nós vimos no caso que era de 600 para 500, de 500 para 400, ou seja, a equidistância dessas curvas era de 100 metros. Se nós tivéssemos no mapa, por exemplo, a distância de 420, 440, 460, consequentemente, a equidistância dessas curvas de nível seria de 20 metros. Então, todas as curvas de nível sempre mantêm uma mesma equidistância, ou seja, o mesmo valor entre a distância das curvas. As isoípsas são linhas que marcam, no caso, então, o relevo. Ou seja, as curvas de nível que eu acabei de demonstrar para vocês são isoípsas. Mas existem outros tipos de curvas de nível que determinam outros tipos de grandeza física. No caso, nós temos também as isóbaras. As isóbaras são linhas que medem a pressão atmosférica. Através dela, nós podemos determinar, então, locais de baixa pressão e locais de alta pressão. Outro tipo de linha que nós temos são as isoietas, que nos determinam os valores de precipitação líquida. Então, nós determinamos locais que chovem bastante e locais que chovem pouco. E outro tipo de linha que nós temos é as isóbatas. As isóbatas são linhas que nos marcam, no caso, a profundidade do relevo. Ou seja, altitudes inferiores a zero, nós vamos medir com linhas isóbatas. Altitudes superiores a zero, aí são aquelas que a gente tinha descrito, que são as isoípsas, tá ok? Então, você tem aí uma noção de diversos tipos de curvas de nível. Agora vamos usar entender um pouco de um outro artifício que se usa em cartografia, que são as cores. E aí nós temos dois tipos de cores, que no caso nós temos as cores batimétricas, que são as cores que determinam profundidade, e que nós vamos, então, numa escala de azul, determinar qual o tipo de profundidade. E nós temos as cores hipsométricas, que são as cores que vão nos definir a altitude. Utilizando aqui no gráfico a escala, e aí a gente pode ver, as cores mais ao nível do mar, no caso a gente vai adotar o verde. E com isso a gente vai tornando essa cor mais vermelha conforme vai aumentando a altitude. Mas o que é importante lembrar das cores hipsométricas é que as maiores altitudes são marcadas pela cor branca. Então, por exemplo, se eu tenho um mapa do mundo, o que vai aparecer como branco? São as altitudes da Cordilheira dos Andes, as altitudes da Cordilheira do Himalaia e assim por diante. Ou seja, as grandes altitudes do planeta.
E sobre as cores batimétricas, são cores, no caso, que vão de um azul bem claro, bem próximo ao branco, até um azul bem forte. É importante lembrar, então, que, por exemplo, fossas submarinas, como, por exemplo, a Fossa das Marianas, vão aparecer no mapa com um azul bem forte, um azul bem marinho, que nos demonstra, então, uma grande profundidade desta área. Bom, agora nós vamos entender, então, um pouco sobre projeções cartográficas. Então, qual é o nosso melhor tipo de projeção cartográfica, ou seja, a melhor forma de representar a Terra? A melhor forma de representar a Terra é representar de uma forma que ela pareça mais ou menos aquilo que ela realmente é, ou seja, uma esfera. Ou seja, o globo terrestre, esses que a gente usa tanto em escola, é o melhor tipo de projeção cartográfica que existe. Toda tentativa de tornar essa esfera visível através de um papel, ou seja, de um plano, sempre gera uma série de distorções. É importante, então, nós estudarmos os tipos de projeção cartográficas relativas ao plano, para nós entendermos que tipo de distorções cada tipo de projeção cartográfica nos oferece, e assim não corrermos alguns riscos que essas projeções nos demonstram. Como, por exemplo, nas projeções cilíndricas. As projeções cilíndricas são o quê? Você pega um cilindro e projeta ele sobre a superfície da Terra. Onde esse cilindro encostar na Terra vai ser o local de melhor projeção desse tipo de representação, ou seja, as áreas equatoriais. Quanto mais afastados estivermos do Equador, maior será a distorção. Afinal, quanto mais afastados estivermos do Equador, mais afastado vai estar o cilindro da Terra. Consequentemente, maior vai ser a distorção. Nós temos dois tipos básicos de projeção cilíndrica. No caso, a projeção de Mercator, que no caso vai fazer com que esse espaço onde está, no caso a Europa e a Ásia e a América do Norte, se pareça muito maior do que o de fato é. Por que isso? Porque quanto mais afastado do Equador, maior a distorção. Como as terras da Ásia, Europa e América do Norte estão em latitudes bem altas, consequentemente essas áreas parecem muito maior. Então, a gente diz que o mapa de Mercator ele apresenta uma visão eurocêntrica, ou seja, demonstrando um poder, um tamanho da Europa sobre as demais áreas do sul do planeta. Contra essa visão eurocêntrica do mapa de Mercator, nós temos a projeção de Peters, que na verdade ela é uma projeção cilíndrica, mas é uma projeção cilíndrica que foi, digamos assim, botar entre aspas, engembrada. Ou seja, tentando evitar que a América do Norte, a Europa e a Ásia se parecessem muito maior do que de fato são, Peters faz um mapa que busca a proporcionalidade entre os continentes, mesmo que isto deforme um pouco, digamos assim, o formato do continente. Então, isso é importante na projeção cilíndrica. Sobre projeções cônicas. A projeção cônica é como se tu colocasse um cone sobre a Terra. E a área que vai encostar nesse cone são áreas próximas ao trópico. Então, essas áreas são as áreas de melhor projeção desse tipo de carta. As projeções cônicas não são utilizadas para mostrar os dois hemisférios, porque à medida que tu se afasta dessa área tropical, e, por exemplo, tu vai ter que escolher um trópico, por exemplo, tu pode escolher o trópico de Câncer, à medida que tu te afasta desse trópico, aumenta a distorção. Então, se tu projetar os dois hemisférios, tu vai ter muita distorção. Então, é importante a gente só fazer esse tipo de projeção sob um hemisfério, tentando evitar o maior uma maior distorção desse mapa. Então, essas são as projeções cônicas, projeções que normalmente são utilizadas para projetar só um hemisfério. E para fechar os tipos de projeção, nós temos que lembrar das projeções azimutais, que são as projeções feitas a partir de um ponto da Terra. Normalmente a gente faz esse tipo de mapa para representar o polo. Então eu marco o polo no centro da carta e a partir dali eu faço a minha projeção. Entretanto, quanto mais afastado eu estiver do centro da carta, maior
vai ser a minha distorção, ok? Então, esses são os tipos de projeção cartográfica que nós temos no nosso conjunto de mapas. Então, o próximo assunto que nós vamos estudar agora é sensoriamento remoto, que são técnicas que nos possibilitam, então, entender como é que se constroem os mapas hoje em dia. Nós temos basicamente duas técnicas de sensoriamento remoto. Uma delas é as fotos aéreas. As fotos aéreas. Bom, hoje é o principal recurso utilizado para o mapeamento hoje em dia. É o recurso que nos oferece a maior precisão para a confecção de mapas. As fotos aéreas são utilizadas de forma a através das fotos, conseguimos então fazer os mapas. Vamos ver então aqui no desenho como é que se fazem um mapeamento através de fotos aéreas. Então olha aqui, o avião ele faz, no caso, um voo e vai tirando fotos da superfície terrestre. É importante que esse avião tire fotos que se sobreponham uma à outra, de modo a depois, você utilizando um equipamento chamado estereoscópio, você simule aquilo que o olho humano faz. Se você pegar o olho humano, o que você tapa em um olho? Você vê uma imagem. O outro vê outra imagem. E a noção de profundidade, o que é? É a conjunção de uma imagem com a outra imagem sobreposta. Esse princípio é o mesmo quando a gente usa o estereoscópio. O estereoscópio vai pegar essa foto aqui e essa foto aqui e vai fazer com que elas se sobreponham, de modo que a gente consegue ver com profundidade as duas fotos. De modo que eu consiga determinar uma área de vale, uma área de morro e assim por diante, só utilizando fotos. Então, é um importante recurso no estudo dos mapas, que é o recurso das fotos aéreas. Um outro recurso que nós temos é no caso, as imagens de satélite. Hoje em dia, nós temos um grande conjunto de satélites que fazem imagens da superfície terrestre, nos possibilitando, então, determinar, além das formas de relevo, nos determinam o tipo de elemento químico, o tipo de situação em determinado tipo de terreno. Como, por exemplo, vejamos aqui na figura. O Sol emite, então, energia na Terra e a Terra responde essa energia, ou seja, reflete essa energia. E essa energia é refletida que é captada pelo satélite. E aí, como é que vai se proceder, então, no caso, o processamento da imagem? Bom, cada tipo de forma existente na Terra, seja, por exemplo, uma construção de uma casa ou um lago, cada um vai ter uma maneira diferente de responder a essa energia emitida pela Terra. E aí, o que vai acontecer? Esse tipo de onda que é diferente, por exemplo, de um prédio em relação à água, vai ser processada em diferentes cores. E é isso que vai te possibilitar, então, entender que aquela área é a área de um prédio, aquela outra área é a área de um lago, aquela outra área lá é a área de morro e assim por diante. Os satélites desse tipo aqui, que simplesmente captam a energia refletida pela Terra, no caso a energia solar, são satélites passivos. Existem satélites que emitem sua energia e captam a energia refletida, no caso, da energia emitida por eles. Esses satélites são chamados satélites ativos. Vamos agora, então, para as nossas dicas de estudo. Então, a nossa dica é o quê? Pegue, então, o mapa da sua cidade e marque a distância, no caso, da sua casa para a sua escola ou seu cursinho. E aí faça o cálculo usando a escala, faça o cálculo da distância real entre a sua casa e o seu cursinho e a sua escola. E comece a fazer depois da casa do seu amigo, a distância da casa da sua namorada, depois a distância da casa, da sua casa de praia, de repente, utilizando um mapa do seu estado. E isso vai fazer com que você pegue, no caso, a manha do cálculo de escala. É um importante recurso que você pode utilizar de modo a aprender mais facilmente esse tipo de cálculo. Na aula de hoje estudamos a cartografia. Vimos que a cartografia é a arte de representar a Terra. Vimos que um dos seus importantes elementos é a escala. Aprendemos escala. Você deve lembrar que a escala nada mais é do que razão e proporção.
vimos o que são as curvas de nível. As curvas de nível nos ajudam, então, a determinar grandezas físicas no mapa. Discutimos as projeções cartográficas. Através do estudo das projeções cartográficas, vimos que todo tipo de projeção cartográfica feita num plano apresenta distorções. Estudamos também o sensoriamento remoto. E o sensoriamento remoto é um importante equipamento, no caso, para a confecção de mapas. Bons estudos! E aí, professor, como é que a gente vai trabalhar esse assunto em aula? Bom, minha dica vai para estudar, então, projeções cartográficas. Pegue uma bola de isopor, distribua entre os alunos uma bola de isopor e diferentes tipos de projeção, no caso das que nós vimos hoje, cônica, cilíndrica e azimutal. Peça para que os alunos tentem colar a projeção, esta que a gente vai distribuir em sala de aula, na bolinha de isopor. Eles vão ver que não tem como colar, no caso, a projeção na bolinha, sem que haja distorções, que no caso eles vão fazer o quê? Vão amassar, no caso, essa folha. Através dessas áreas onde foram amassadas, no caso, as folhas sob as bolinhas de isopor, é que os alunos vão perceber onde é que há distorção e onde é que não há distorção numa projeção cartográfica. Então, essa é uma dica que você pode utilizar em sala de aula. Obrigado, professor, e até a próxima.